Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Está no ar mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. No nosso programa de hoje, nós vamos repercutir a situação da segurança pública no Espírito Santo e aproveitar para tentar traçar um diagnóstico de segurança no país. Lembrando que você pode participar da mesa de debates enviando seu comentário ou sugestão para o nosso e-mail, mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do nosso WhatsApp. O número você já conhece, é o 988924905. Bom, nosso programa de hoje nós recebemos como debatedores o professor Erickson Aragão, bom dia. Bom dia a todos. E também o José Jamil Adum, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Como vocês conseguiram perceber, a gente está com uma cadeira vaga aqui, que a gente está esperando o Tenente Coronel Nocélio chegar no nosso programa, ele já está chegando, e a gente recebe o secretário de Segurança Pública, José Armando Silveira, bom dia. Bom dia aos senhores da mesa, bom dia aos telespectadores. E também a psicóloga Isabela Sartori. Bom dia a todos. No dia 4 de fevereiro, uma mobilização aparentemente inofensiva foi capaz de desencadear um verdadeiro caos de segurança pública em Vitória, capital do Espírito Santo. As esposas dos policiais militares começaram bloqueando as entradas da 2ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar em Serra, na capital. Em um tempo relativamente curto, todos os 19 batalhões e mais 10 companhias independentes da Polícia Militar e os seus policiais estavam impedidos. E os familiares só precisaram das redes sociais para parar o sistema de policiamento da cidade inteira. Depois disso veio o caos, lojas saqueadas e mais de 50 assassinatos em apenas 2 dias. Bom, eu vou começar a fazer uma pergunta que muita gente já deve ter se feito nesses dias. Como que um grupo reduzido de mulher conseguiu parar um sistema de segurança pública inteiro? A pergunta é para mim. Ô Caio, veja bem, nós estamos vivendo um momento muito ímpar na história do Brasil. Nós estamos numa situação limite entre uma democracia operante, uma democracia processada, professada pelo povo, e um sistema de prisões e de violências institucionais, saímos de um impeachment presidencial. O Brasil vive um momento de turbulência. Isso é a base do que a gente vai conversar. Nós temos uma democracia que precisa ser respeitada e precisa ser fortalecida. Do outro lado, nós temos uma turbulência sociológica, nós temos uma dificuldade de pacificar a população. As camadas sociais, elas estão se superpondo, elas estão se conflitando, e dentro deste contexto é indispensável uma ordem jurídica garantida por forças policiais, né? Nós temos no Brasil várias espécies de forças policiais armadas, como a Polícia Militar. Temos as Forças Armadas da União, que são o Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós temos as Forças Policiais Civis, que são a Polícia Civil, as Guardas Municipais. Nós temos, eu incluo no rol da segurança, outras entidades como Defesa Civil, né, Corpo de Bombeiros, porque na verdade a segurança é um complexo de ações que garantem ao cidadão acordar e trabalhar, se divertir, dormir, sonhar. Isso tudo é segurança pública. E o Estado é responsável por tudo isto. Nestas etapas da vida, quando você acorda até o momento que você dorme, você convive muito com o ente familiar, com a instituição família. O que aconteceu? No vizinho estado do Espírito Santo, as famílias dos policiais militares resolveram assumir por eles o direito de greve, que é um direito reconhecido nas democracias. Só que no Brasil nós temos uma lei que fixa os limites da greve, e esta lei, pela melhor interpretação até agora existente, ela não atinge as forças de segurança.
o militar, de maneira geral, seja ele do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia, do Bombeiro, ele não pode fazer greve. Então, o meio que eles encontraram é fazendo uma paralisação indireta através dos seus familiares, que passaram a fechar as saídas simbolicamente. Porque a PM do Espírito Santo, como a PM de todo o Brasil, força respeitável em todo o país, ela não vai temer jamais meia dúzia de pessoas. Então entra aí agora a parte emocional. Estão ali minha mulher, minha sogra, meu filho e minha filha. Então isso aí é quase que simbólico. A greve é da Força de Segurança Pública Estadual do Espírito Santo. O Supremo Tribunal Federal, em virtude do seu grande acúmulo de trabalho, ainda não tinha julgado uma das decisões que vai ser muito importante e agora despertada pelo Espírito Santo. Tramita um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, em que forças policiais querem o reconhecimento do direito a fazer greve. Eu tive o pouco acesso que a gente pode chegar a ter nesse processo que tramita no Supremo Tribunal. Até agora, os pareceres que instruem o procedimento são contrários ao direito de greve da polícia. Mas os senhores 11 ministros, né, por enquanto são 10 ministros, em breve teremos 11, e eu acredito que 10 vão decidir, porque está na pauta do dia, devemos julgar com muita rapidez o direito de greve dos policiais. Agora, eu só vou me permitir, com todo o carinho, com todo o respeito, estender um pouco mais uma das suas observações. A greve do Espírito Santo não teve um efeito exclusivamente nas fronteiras do Estado, ela está atingindo o Brasil inteiro. Outros estados começaram a pensar no direito de fazer greve. Esse pensamento ainda não chegou na Polícia Militar de Minas Gerais. Nós temos uma polícia multidisciplinada, nós temos uma polícia que tem conquistado não só o seu espaço institucional, como o carinho da população. Eu acredito que em Minas Gerais nós não teremos esse processo, mas está entre nós um dos homens mais cultos da Polícia Militar Mineira que poderá pontuar, claro, como mestre que ele é, o problema interno e externo da Polícia Militar. Mas eu vou aproveitar então essa minha primeira intervenção para dizer a vocês que Juiz de Fora, com relação à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e da Polícia Militar Juiz de Forana, nós estamos em festa. Nós estamos comemorando a chegada do Coronel Nocelli. O Coronel Nocelli esteve comigo e com o prefeito, 2 dias antes da sua posse, levando um convite muito gentil ao prefeito, e eu olhando para ele, comentava até com o professor Erickson há pouco esse episódio, eu olhei para o Nocelli, estava eu, o prefeito e o Coronel Nocelli, e eu falei, ô prefeito, quando eu olho para o Coronel Nocelli, eu tenho 2 sensações, uma boa e uma ruim. A boa, todo mundo quis ouvir logo, eu disse, porque o Nocelli é coisa nossa, expressão que eu usei. Ele é juiz forano, ele ama essa cidade, é amado também por esta cidade, de maneira que eu encontro de 2 amores, aqueles que gostam dele e ele com aquelas pessoas que ele ama, que ele gosta, que é o povo de Juiz de Fora. Aí todo mundo entende, concordaram e tal. Mas eu senti nos 2, no prefeito e no Coronel Nocelli, a curiosidade de qual é a sensação ruim. Eu falei, a sensação ruim é que a presença do Nocelli em Juiz de Fora me dá a sensação de velhice, porque eu o conheci tenente, eu vi ele passar, ser promovido a capitão, major, tenente coronel e agora coronel, comandante da região, da 4ª região. Então, coronel, militar. Depois de boas-vindas tão caloradas assim, como é que o senhor sente voltando à terrinha aí? O sentimento é o melhor possível, a gente tem um desafio enorme, né? Eu coloquei isso, pontuei essa situação, porque essa discussão em torno da segurança pública é muito sedutora. A segurança pública nesse país é uma coisa sui generis. Eu já tive a oportunidade de sair do país, Portugal, Colômbia, e verificar de perto como a segurança pública ela é travestida no mundo, e é interessante a gente perceber. Vindo um curso na ESG. Eu sou egresso da Escola Superior de Guerra, no curso de altos estudos de política e estratégia. Então, assim, além de ter percorrido o Brasil, né, conhecendo as outras co-irmãs, polícias militares e civis, a gente percebe que segurança pública no país é uma coisa muito interessante, muito em decorrência da cultura reinante nesse país. Nós temos uma cultura muito própria e que, de alguma maneira, infere diretamente no processo de segurança da comunidade. E isso é muito forte, as pessoas não costumam conceber e olhar por esse espectro. Então, é muito interessante a gente pensar essa cultura do brasileiro enquanto
que já vem lá desde Portugal, né? A gente vai, de alguma maneira, com alguns trejeitos, importando alguns valores e colocando isso em prática no dia a dia, e isso contamina muito a segurança pública. Então, é uma questão muito interessante. É muito desafiador ser policial nesse país, porque é diferente de outros países. Então, a gente precisa ter essa concepção. Então, eu chego num momento delicado. A gente tem um problema sério de sensação de segurança, de alguns indicadores crescendo vertiginosamente na nossa cidade, na nossa região, e as pessoas, fruto dessa cultura, costumam perceber isso como um problema da polícia. E não é só o problema da polícia. É sim da polícia, mas é um problema muito mais amplo, que precisa ser discutido e entendido pela comunidade. Né? Um menino hoje, com 15 anos, eu costumo falar isso lá no Rio de Janeiro, que eu estava lá. E eu estava lá com militares das Forças Armadas, eu falava, o menino que é apreendido no Morro do Rio de Janeiro, com a AK-47 de fabricação russa, com 10 quilos de cocaína, isso é muito comum, esse é o problema da Polícia Militar. Quer dizer, aí envolve a questão de uma arma de fabricação russa dentro de uma comunidade, cocaína que, via de regra, não é refinada no Morro do Rio de Janeiro, e também, provavelmente, vindo de outro país, e a gente pega um menino de 15 anos cometendo um crime dessa natureza, que deveria estar na escola, deveria estar fazendo alguma atividade que seria produtiva para a sua formação intelectual, de personalidade, de caráter, e o menino está no crime. Né? E nós estamos convivendo com isso em pequenas cidades. Ontem, infelizmente, nós tivemos mais um homicídio tentado em Rio Novo. E foi olhar, a causa sempre é a mesma. Né? Esse contágio e esse início precoce de meninos com a violência e a criminalidade. Isso é muito triste. Isso está causando um gap, um buraco na nossa sociedade enorme. Eu falo isso, eu chego a arrepiar, porque a gente vai ter que repensar isso urgentemente, porque senão o nosso país vai ficar comprometido em relação à formação das futuras gerações. Então, esse problema é maravilhoso de estudar. Eu sou apaixonado por segurança pública e estudei muito isso. Então, a gente precisa realmente, doutor Zé Armando, proficiente do jeito que é, sempre é, realmente me acompanha há muito tempo, um juiz muito atuante, que ajudava a gente demais, e esse relacionamento entre polícia, judiciário, Ministério Público, prefeitura, imprensa, tudo isso tem que ser revisto, tudo isso tem que ser repensado para a gente ter algum resultado objetivo na segurança pública. Não adianta, pode colocar, eu já falei uma vez, né? A minha vontade é fazer uma máquina de fazer policiais, que eu colocaria um policial em cada esquina. É que todo mundo quer, mas a gente não tem condições de fazer isso. Né? Então a gente precisa entender quais são as causas da violência, e isso é mais importante. Eu costumo dar um exemplo, é muito ilustrativo, né? Me perdoem os telespectadores, mas assim, a gente fica no meio do Rio São Francisco com 2 braços querendo parar a violência. Né? As águas são a violência, você não vai conseguir. Mas se for lá na nascente e fazer um murozinho de contenção lá, você consegue. Então, assim, a gente tem que repensar a questão da educação, de alguns valores de civismo, de moral. Isso hoje está muito imóvel, não, mas a gente precisa rever isso. A gente precisa rever isso. Em nome da sobrevivência desse país. Pode parecer que eu estou assim, dimensionando muito problema, mas não é isso. Vocês podem ter certeza que segurança pública hoje deve e necessita ser pensada de maneira holística, de maneira proativa. Polícia é importante, uma polícia eficiente, proficiente, combativa, é muito importante. Esse é o nosso desafio hoje. Eu chego nessa cidade com um desafio, homicídio crescendo, e a gente tem que barrar isso. E o desafio nosso, eu já falei com meus comandantes, não adianta só a gente colocar a polícia aí que a gente não vai conseguir preencher todas essas lacunas. A gente precisa fazer um trabalho de base, de prevenção, junto com a prefeitura, que está aberto a esse diálogo. Então a gente precisa fazer um trabalho assim, muito interessante, que surta resultado realmente. Né? Porque a gente prender, muitas vezes, o sistema prisional hoje, se a gente for falar, eu fico aqui 2 dias falando de segurança pública. Né? Então tá. Eu queria primeiro te agradecer pela sua visita aqui no nosso programa. Esse é um assunto que vai gerar muita discussão ainda. A gente volta daqui a pouco, no próximo bloco, aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Eu vou aproveitar a presença do coronel aqui no nosso programa para mostrar a capa do Diário Regional de hoje, que anunciou uma ação da polícia na tarde de ontem. O senhor pode contar um pouquinho como que foi? Posso, com o maior prazer. Eu fui lá no local, né? 2 indivíduos, um armado com uma pistola semiautomática e o outro com revólver, um inclusive vestido de mulher, formando um casal. Assaltaram, realmente tomaram de assalto uma joalheria dentro do shopping da cidade, renderam os funcionários e levaram muita joia. A Polícia Militar foi acionada imediatamente, isso é um ponto muito positivo para a resposta, e a partir daí foi montada uma operação de cerco e bloqueio, que é um procedimento operacional padrão nosso,
E aí uma viatura de inteligência nossa, que estava localizada no perímetro do shopping, visualizou os marginais em uma situação de fuga, e aconteceu que começou a fazer o rastreamento e divulgar na rede rádio. As viaturas foram, de alguma forma, montando esse cerco, e já no Borboleta nós conseguimos abordar. Eles teriam tomado um outro carro de assalto, uma caminhonete, e lá no Borboleta, obrigado o cidadão, né, que estava lá no seu trabalho a dirigir para eles. Eles foram abordados já no trevo do Borboleta, o cidadão foi colocado a salvo, os 2 marginais foram presos, todas as joias recuperadas, 2 armas de fogo, e assim, uma ocorrência com um desfecho muito propício à sociedade, mobilizou muita gente, mas foi uma resposta à altura, que eu gostaria que sempre fosse assim, a altura que a sociedade merece. Uma notícia boa, né? Eu quero, Edson, me permite parabenizar o Diário Regional, exatamente por ter na primeira página este triunfo da Polícia Militar. A imprensa tem o dever de noticiar as nossas possíveis frustrações, mas tem o dever, e o Diário Regional está cumprindo, como a mesa de debate sempre cumpre, com esse dever também de cidadania, de informar a população a eficiência dos nossos órgãos de segurança pública. Então, Coronel Nocelli, o Major Marcelos, né, que é o assessor de comunicação, ele sempre fala que a imprensa, nesse papel de maximizar a ação da polícia, ela é muito importante. Inclusive, vários encontros já foram feitos. Mas, Coronel Nocelli, o senhor que é um estudioso, mas sobretudo também muito operacional, e que veio do Rio de Janeiro numa escola superior de guerra, que andou pelo Brasil, que andou no exterior, enfim, sabemos que a Polícia Mineira ela é muito respeitada, né? Estamos na região sudeste, nós estamos aí com o Espírito Santo, Rio de Janeiro, tem uma polícia muito rica aqui, que é a Polícia de São Paulo, mas quem de fato é respeitada é a Polícia Mineira. Os bandidos temem a Polícia Mineira, né? De enfrentar o policial militar mineiro, principalmente. Isso a gente sabe porque muitas vezes a marginalidade ela não se estabelece aqui, haja visto que o crime organizado em Minas parece que de todos esses estados ainda não avançou. Mas como é que o senhor vê a polícia, ainda que com respostas tão rápidas, né? Não só a Polícia Militar, a Polícia Civil, aqui teve o delegado Rodrigo Rolle, que na área de assassinatos também tem uma resposta de elucidação de casos muito rápido também, mas mesmo assim a criminalidade é crescente e continua. Como é que a sociedade ela pode interpretar isso? Ou seja, tem uma polícia atuante, tem uma polícia efetiva, né? Polícia Militar, Polícia Civil, e mesmo assim a criminalidade cresce. Muito obrigado pela pergunta e a oportunidade de a gente poder, de alguma forma, explicar todo esse processo, Edson. Então, começamos pelo crime organizado. A nossa Polícia Militar tem 240 e poucos anos de vida. Então, é uma instituição que tem valores muito sedimentados. A gente tem nossas falhas, como o doutor Zé Armando falou, a gente tem desvio de conduta, infelizmente, mas ainda assim, nós somos uma polícia que, se comparada às outras, o número de desvio de conduta nosso é muito pequeno. E isso graças a várias coisas. Entre elas a questão dessa tradição, a questão da formação do policial. É uma série de vetores. A cultura mineira é diferente de outros estados, isso também é um ingrediente importante, mas a gente faz um monitoramento de inteligência muito sério acerca do crime organizado em relação ao nosso estado. Isso é muito sério. Eu chego a arrepiar sempre, porque eu sou apaixonado com essa fada. Se tem uma pessoa vocacionada em ser policial nesse país, eu falo lá dentro da instituição o seguinte: pode ter alguém que ama igual eu a minha instituição, mas mais que eu não tem não. Porque eu entrei com 17 anos e assim, eu sou verdadeiramente louco. Eu tenho 28 anos, caminhando para 29 anos de polícia. E eu tenho o entusiasmo de um menino que está entrando hoje. Eu tenho esse entusiasmo. Então eu acho que assim, quando eu olho no olho de uma criança e eu posso dar tchau para ela, ligar a sirene da viatura e ver aquela coisa lá tem um cidadão que luta por mim, né? Isso é muito bom. Mas a gente tem esse acompanhamento do crime organizado. Eu trabalhei no sul de Minas e assim, o PCC sempre está querendo de alguma maneira infiltrar no estado de Minas Gerais. E a gente percebe claramente nos estados do Nordeste eles estão já articulados lá. Mas aqui não, nosso trabalho é muito sério em relação a isso. Todos os marginais são mapeados, todos, sem exceção, são mapeados. Nós temos um trabalho muito detido, muito técnico sobre isso, e a gente tem esse orgulho. O PCC, o Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, está aqui do lado. Mas eu falo isso aqui, e falo e repito. Fala e cita nomes, né? Ai deles se vierem para cá, porque nós vamos com toda a força em cima deles. Isso é fato. Isso é fato. A minha organização tem isso. Infelizmente, essa questão que você me perguntou, né? A gente tem um tempo aqui, mas hoje a gente tem uma questão séria, a criminalidade está crescente. E isso, como eu já tinha dito, não está no problema da polícia. Por mais que a gente reprima, por mais que a gente prenda, só para você ter uma ideia, a gente sempre vai trazer números aqui. A gente prende, em média, por dia, em Minas Gerais, mais de 1.000 pessoas. Por dia!
mais de 1.000 pessoas, em toda a situação. Crimes de menor potencial ofensivo, crimes mais graves, mas são mais de 1.000. A gente costuma falar o seguinte, o sistema hoje, né, o sistema penitenciário, com toda a vênia, todo respeito, são heróis que trabalham nisso também, mas nós temos um déficit prisional de Minas Gerais de vaga de 21.000 vagas. Então a gente constrói cadeia, constrói cadeia, e a gente sempre está enchendo cadeia e não é o suficiente. É porque perpassa por uma questão de reestruturação familiar. É. A partir do momento que a gente estrutura um microsistema, que a gente chama a família, dá condições daqueles indivíduos se desenvolverem desde a idade infantil até a vida adulta, a gente passa depois para o macrosistema, que é a nossa sociedade. Indivíduos desenvolvidos numa família, isso vai impactar no macrosistema que a gente chama que é a sociedade. Deixa eu desculpa interromper um pouquinho, deixa eu aproveitar suas palavras, eu ia te chamar mesmo, né? O que acontece quando você, sua área também, né? Quando você estuda o comportamento dos seres humanos, você tem diversas teorias comportamentais. Sim. Uma que eu me refiro muito, inclusive, para explicar, eu gosto muito da teoria de Maslow. Né? Em que as pessoas, à medida que elas não têm as necessidades básicas delas, elas vão, né, perdendo, vamos dizer assim, entra no desequilíbrio se não conseguir atingir. Então você vê as duas principais, a fisiológica, que é respirar, comer, beber, assim por diante. E você tem a questão da segunda, que é segurança. Segurança de corpo, do emprego, da saúde, dos recursos, né, da família e assim por diante. Nesse contexto, Isabela, como é que você vê os profissionais nesse contexto família, contexto mundial, não vou falar ninguém só do Brasil, né, dessa questão econômica que é mundial, por mais que a gente não trabalhe isso. Como é que você vê essa pressão em cima desses profissionais? Você fala dos profissionais da área? Isso, lá do Espírito Santo, no caso, né? Então, eu acho que, como eles disseram, eu acho que é uma questão que perpassa, você falou da subsistência humana, né, de suprir as necessidades básicas de um indivíduo, né, mas eu acho que perpassa muito mais por uma questão de condição de trabalho, né, de uma questão de prover uma família. E isso altera o comportamento do indivíduo, né? Isso impacta na vida dele. E realmente, como já foi comprovado, a nossa polícia, em geral, ela é um pouco desvalorizada, né? Ela ainda falta uma valorização maior, de condição, como o coronel falou, de condições de trabalho, e isso impacta no comportamento. Só que a partir do momento em que as pessoas, agora falando um pouco da população, a partir do momento que as pessoas veem aí a retirada da polícia das ruas e começa a fazer saques, roubos, furtos, a gente vê, o que a gente percebe é um caos, é uma crise ética e moral. Né? O principal disso tudo é uma crise ética e moral que vem demonstrar a fragilidade da nossa cultura. Né? Se a gente precisa ter uma polícia ou uma instituição para conter a nossa conduta, né, para dizer que nós não podemos roubar, a gente vê quanto fragilizados estão nossos valores. Isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, e há muita gente também, que hoje em dia com a internet, a possibilidade de você ver e noticiar o que está acontecendo em vários lugares é muito grande. Sim. E pessoas normais fazendo saques, tirando os produtos da loja, carregando na rua mesmo, sem a preocupação de estarem sendo filmadas, e isso cada vez aumentando, mais pessoas tomando essa atitude. Eu queria saber, psicologicamente, como isso acontece. Você observando pessoas, estando naquele contexto de pessoas que estão cometendo ações que não são boas, lícitas, né? Você pode ser influenciado de alguma forma? De alguma forma, sim, justamente por essa fragilidade ética e moral. A partir do momento que tem-se essa fragilidade, esse indivíduo vai ser estimulado, e o ser humano, ele é um ser social. Né? Então, a gente tem a questão dos grupos, os grupos causam influência no indivíduo. Só que a gente não pode esquecer que isso eu considero isso, que pode ser um desvio de conduta, justamente por essa nossa fragilidade, porque se a gente pensar, a violência, ela é uma agressividade, a agressividade ela é instintiva, ela é natural, vem da natureza. A violência é uma agressividade voltada para a destruição. Se a gente pensa que a violência ela é natural do homem, né, a gente vai banalizar a violência, como está sendo. Né? E não é um desvio de conduta. A partir do momento que eu vejo, nossa, está todo mundo roubando, eu vou roubar também, aí a gente vê essa crise que eu falo, ética e moral dos nossos valores, que perpassa para o que a gente falou, que não é só um problema da polícia. Acho que, independente do número de policiais que tenham, pode ter 2 policiais para cada cidadão.
né, civil. Eu acho que a gente vai continuar tendo os mesmos problemas, porque perpassa lá na educação de base, né, na estruturação familiar, em que os sujeitos estejam de valores, em que os sujeitos estejam integrados na sociedade, de ter programa para as crianças se desenvolverem, ter creche para aquela criança se desenvolver, de ter programa para os adolescentes não ficarem na rua, terem a possibilidade profissional, né, do desenvolvimento. A gente vê, eu trabalho tanto em consultório quanto em organizações, a gente vê a defasagem de profissionais desenvolvidos tecnicamente, com competência técnica. É uma defasagem muito grande, as pessoas estão formando em faculdades, mas não têm competência técnica. Então, do ensino profissionalizante, de desenvolver esses indivíduos para eles estruturarem a nossa sociedade. Isabela, você colocou uma coisa muito importante, eu vou te fazer uma pergunta que... você falou, a partir do momento que a pessoa vê uma conduta, né, ela vai lá e age da mesma forma. Mas a pessoa, quando ela já tem internamente, né, a questão de caráter, de ética, ela não vai mudar de conduta. Não vai. A não ser, não é isso? Sim, exatamente. É justamente por é um desvio de conduta. Justamente por essa nossa fragilidade ética e moral de hoje, tanto que nem todas as pessoas saem roubando. Eu não concordo quando fala assim, político todos roubam. Não. Todo mundo rouba. Não, eu não roubo. Eu sempre falo assim, eu não roubo, você rouba. Não, a gente não pode pensar dessa forma. Né? A partir do momento que a gente pensa que isso é um desvio de conduta e que é uma fragilidade da nossa cultura ética e moral, a gente não pensa isso como natural. A violência não é natural. Então a pessoa já tem esse comportamento, sim, normal. E uma fragilidade de caráter mesmo, né? Um desvio de conduta. Interessante, caracterizou isso foi a devolução de alguns materiais por pessoas, quer dizer, se arrependeram. É a questão do freio moral, né? Sim. Eu fiz coisa errada, vou devolver. Isso foi muito marcante, interessante. Okay. E daqui a pouco, no próximo bloco, a gente continua falando sobre segurança pública aqui na mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Coronel, os policiais do Espírito Santo, eles reivindicam a melhoria salarial. Segundo eles estão com um dos piores salários do país. Atualmente eles recebem cerca de R$ 2.600, sendo que o piso nacional é de R$ 3.500. Eles também pedem por auxílio alimentação, adicionais de periculosidade, que é necessário para a profissão, né? Só que a greve de vocês, ela é considerada ilegal. Então, como que vocês fazem para conseguir reivindicar o direito de vocês? Isso é muito interessante, né? A questão das polícias militares, esse adjetivo militar é uma questão que traz com ele muita coisa, né? É uma questão, quando a gente entra na instituição e assim, o cidadão saber internalizar isso, quando a gente faz um juramento lá de defender a sociedade com o sacrifício da própria vida, isso é muito forte. Então, ao profissional militar, é deferido algumas questões que um funcionário comum não tem, né? Então, isso hoje é uma discussão também muito presente no cotidiano hoje do Brasil, esse desenho da segurança pública. Aí pode falar, muita gente fala em desmilitarizar as polícias militares, né? É um assunto que também dá 2 dias de discussão. Vamos desmilitarizar as PMs. Mas países do mundo como França, Itália, Colômbia, Chile, Argentina, Portugal, tem polícias militares. Você ser militar não inviabiliza a questão do policiamento, pelo contrário, né? Essa questão do militar traz também consigo, é bom a gente enfatizar isso, a questão da hierarquia, da disciplina, e isso tem que ser uma coisa muito forte, para você patrocinar controle, porque forças policiais descontroladas, forças policiais sem comando, é um perigo. É muito perigoso para qualquer sociedade, é muito perigoso. Então, forças policiais, sejam elas civis ou militares, tem que ter um ordenamento disciplinar, jurídico muito forte. E isso aí está ligado a essa questão de você pleitear algumas questões, auxílio periculosidade, eu quero jornada de trabalho. Tudo isso também é o seguinte, a gente discute isso há muito tempo interna Copas, dentro da instituição. Mas o funcionário militar, ele primeiro tem que ser bem pago, tem que ser valorizado, isso a gente tem que entender. Mas a gente não quer, de alguma maneira, se assemelhar ao funcionário civil, o seletista, que tem tudo isso. Nós não temos. Se acontecer um assalto aqui e o cara embrear no mato, nós vamos ficar 3, 4, 5 dias atrás dele no mato. Quer dizer, dia de noite, com fome, com frio, com roupa rasgada, com roupa... Isso é uma mística muito interessante, né? O denudo, essa vocação para a gente poder estar lá arriscando a vida para um cidadão que a gente nem conhece. Eu sempre falo isso. Eu já troquei tiro com bandido,
que eu por um cidadão que teve o carro dele roubado que eu nem conhecia. Eu falei assim, eu arrisco minha vida em prol de um cidadão que eu nem conheço. Isso é muito bom para a gente, isso é sublime. Agora, essas questões têm que ser postuladas, têm que ser colocadas de maneira ordeira, disciplinada, mas a gente tem sempre um fluxo. Né, os comandantes sempre estão dispostos a ouvir, isso está mudando muito nas instituições, né? E a gente tem que ser assim, a gente tem que respeitar a base. E a gente tem que sempre estar preocupado com as condições de trabalho, como a doutora falou. Você pegar um policial militar que ele não tem condições de prover a subsistência da família dele, e assim, o policial militar que hoje ele tem que colocar a roupa dele para secar escondido, o policial militar que tem que esconder a carteira dele. Eu ia para o Rio de Janeiro, eu entrava ali na Washington Luiz, eu tinha que voar, porque eu falei, se alguém descobre a minha carteira funcional, eu vou morrer. Então, como é que o policial vive assim? É muito difícil. Então, quer dizer, isso tem que ser postulado de maneira disciplinada, mas a gente, via de regra, a gente tem que ter esse reconhecimento sempre. Né? O poder público tem que estar vigilante com as instituições policiais. E isso, você pode ter certeza que no Espírito Santo foi um somatório de episódios, de fatos, que infelizmente colimou e acabou com essa situação. Em Minas Gerais, além de a gente ter uma tropa muito disciplinada, graças a Deus, eu tenho muito orgulho disso também, nossos policiais são abnegados, nós temos um salário hoje razoável. Eu falo, né? Aquele policial que não é ambicioso, que não quer ter um padrão de vida que ele não pode ter, ele vive muito bem. Ele vive muito bem. Ah, não é porque eu sou coronel, né? Não. Mas eu pego, assim, os nossos policiais quiserem ter um padrão de vida, ele vai conseguir viver com dignidade. Eu sempre falo o seguinte também, que é interessante. Na Polícia Militar, a maioria ganha pouco, que eu acho que ganha mais, pelo trabalho que faz, sem desmerecer qualquer outra classe. Né? Eu penso assim, eu sou meio, entre aspas, assim, eu vejo isso, né, de maneira meio professor, o policial, a gente tem que acordar para valorizar esses profissionais, é assim que esse país vai andar. Né? A gente brinca, mas no Japão o imperador ele faz reverência ao professor, a gente tem que fazer isso. Aqui também, só que aqui não, o professor apanha dentro de sala de aula hoje, é cadeira quebrando a cabeça dele. O médico apanha no centro de posto de saúde. Os médicos apanham no posto de saúde, o policial está aí sendo desrespeitado, sendo vilipendiado a todo momento na sociedade. Então, assim, isso é emblemático e isso tem que haver um reconhecimento do poder público e da própria sociedade em valorizar esses profissionais. Não pode deixar chegar nesse ponto que chegou. Isso já dá, a gente tem que estar atento. Eu sei que tem dificuldades toda hora, né? Os estados estão passando por dificuldades fiscais e financeiras, mas a gente tem que estar atento a isso, a gente tem que pensar como, de alguma forma, conjugar os nossos esforços para poder prover os serviços que são essenciais à sociedade de maneira mais profissional, mais assim, mais profícua, de maneira tal que isso pode ser prestado à sociedade de maneira bem rígida. O policial está bem para poder prestar o serviço. Isso é muito importante. E eu acho que, de alguma maneira, responde a sua pergunta. Né? Coronel Nocelli, deixa só, me permite, o senhor que está assumindo agora o comando da região, eu gostaria muito que o senhor visitasse a nossa Guarda Municipal. Também no âmbito da municipalidade, o prefeito Bruno Siqueira é muito preocupado com a segurança pública. Faz parte das postulações de campanha e de governo do prefeito isso. E eu, como sou secretário de Segurança, nós temos preocupado muito em dar à Guarda Municipal, a imitação da Polícia Militar, uma disciplina mais rígida, uma concessão de benefícios que podemos fazer para que eles se sintam cada vez mais valorizados. E eu posso lhe afirmar, sem qualquer falsa modéstia, que depois que foi criada a Secretaria de Segurança, que foi uma criação agora em 2016 do prefeito Bruno Siqueira, nós estamos fazendo com que a Guarda se destaque no contexto social como uma grande coadjuvante, uma grande aliada da Polícia Militar, da Polícia Civil e das demais forças de segurança. Até do Corpo de Bombeiro, que nós temos também um braço muito importante na Secretaria de Segurança, que é a Defesa Civil, que está muito aliada às atividades do Corpo de Bombeiros. Então eu gostaria, aqui fica o meu convite de público, diante da nossa população, que o senhor nos visite também para ver a nova Guarda Municipal de Juiz de Fora. Eu sei que o Coronel Nocelli conhece tudo, conheceu a Guarda desde a sua formação em 2008, mas nós temos uma nova Guarda Municipal, onde eu estou encastoando-a de disciplina, de seriedade, conseguimos armá-la com armas não letais, e eu gostaria muito que esse convite fosse do povo de Juiz de Fora, para que o comandante supremo na nossa região da Polícia Militar aumentasse cada vez mais o seu relacionamento, a sua presença na Guarda Municipal. Então, doutor Zé Armando, ainda nessa linha, eu queria que o senhor analisasse, e queria também a análise do Coronel Nocelli, porque muito se fala hoje da fusão das polícias, né? Muito se fala aí
de um momento que a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, elas seriam integradas, né? Temos a RISP aqui, que é a região de segurança pública, né, integrada de segurança pública. Enfim, como é que o senhor vê hoje a integração das polícias? É misturar a água com óleo ou não é isso? Como é que funciona? É possível? Eu vou dizer para o senhor que eu estive no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, né, estive até com várias pessoas daqui, Juiz de Fora, responsáveis por um fórum de segurança pública aqui, e lá estávamos analisando, inclusive, a questão da vigilância eletrônica naquela cidade, e tivemos a possibilidade de verificar lá uma região integrada de segurança pública, né? E o senhor pode fazer essa análise? A integração de todas as forças de segurança é um sonho, é um ideal, mas nós temos que partir do princípio de que as instituições têm filosofias diferentes, elas têm legislações diferentes que as regem, de maneira que eu acho que isso precisa vir da Constituição. Nós temos que ter uma reforma constitucional nesse sentido e nós temos que ter a concordância de todas as forças de segurança para que essa integração se faça. O senhor colocou muito bem, professor Érickson, não podemos juntar água com óleo. A Polícia Militar, por exemplo, ela se assenta na disciplina e na hierarquia, né? Que eles são militares. A Polícia Civil é uma polícia processante, judiciária, que tem um outro olhar para o crime. O crime, quando acontece na visão da Polícia Militar, ele tem que ser contido no nascedouro. A autoria, a materialidade, isto é, quem fez e o que fez, tem que ser imediatamente retratados. A Polícia Civil, ela já tem uma outra filosofia, ela tem que ouvir testemunhas, ela tem que se aprofundar para mandar para o judiciário uma situação mais profunda. Por que se fez? Para a Polícia Militar não se interessa muito por quê. A Polícia Militar chegou ao local, tem o João matando o Pedro, ele vai prender o João. Questão mais ostensiva. É ostensiva, ele tem que manter a paz social imediata. A Polícia Civil, ela tem que colaborar com a paz social com mais demora, com mais aprofundamento, que este é o dever que ela possui. E o judiciário vai coroar depois este trabalho da Polícia Civil, condenando ou absolvendo os infratores da lei. Então eu acho que é uma evolução. Se nós pudermos, a união faz a força, né? Tudo isso as crianças sabem, aprendem. O primeiro ditado que aprendem no colégio, né? O padre Antônio Vieira, eu sei que é um grande professor, já falava nos seus sermões que a união das tábuas faz a nau, faz a caravela, a união dos homens faz o exército. Se as tábuas da caravela não estiverem unidas, ela vai naufragar. Se o exército não estiver unido, ele vai perder a batalha. Então, nós precisamos dessa união, mas uma união feita com muita calma, com muita serenidade. Não vai ser um decreto que vai unir duas polícias diferentes, até porque vai ofender a filosofia de cada uma delas. Tem que ser algo muito bem pensado, talvez para as próximas gerações. Eu acho que no momento nós devemos fortalecer todas as instituições sem essa preocupação muito grande de fazermos essa união. Essa é a minha humilde opinião. Eu vou coadunar e comungar com a ideia do doutor Zé Armando, sempre muito proficiente, né? E quanto ao aceite, eu vou fazer o aceite público também aqui, de lá na guarda. Eu não tenho esse tipo de vaidade. É uma coisa que a gente tem que romper, né? No Brasil é com isso também. A gente estava discutindo tudo isso, mas o foco nosso é a sociedade, né? Não é, eu tenho que olhar para o meu umbigo, Polícia Militar, Guarda Municipal. Nós somos pagos nessa caravela, né? Nós somos pagos para servir ao cidadão, à sociedade. Tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, quanto o Exército Brasileiro, nós somos funcionários públicos. Então, isso a gente tem que procurar internalizar. E outra coisa, professor, que é interessante, a gente não pode divorciar a nossa discussão em torno disso, que é um problema que chama-se política de Estado e política de governo. Isso é uma coisa que na ESBA, ano passado, a gente discutiu quase o ano inteiro. Algumas coisas nesse país têm que ser política de Estado. E tem que estar em algum lugar como política de Estado. Segurança pública deve ser política de Estado. Não é o governante A, B, C, D do partido A, B, C, D, que de alguma maneira pode contribuir, mas a gente tem que ter um programa, né, que dure 4, 8, 10, 15, 20 anos, pensando em edificar uma segurança pública de qualidade, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Isso na ESG, a gente conversa muito isso, porque o nosso país é pobre nesse aspecto. A gente não pensa no nosso futuro, a gente não pensa a longo prazo, a gente faz um planejamento de 4 anos, é o governo A, o governo B, e pronto, acabou. Não pode ser assim.
Não pode. Qualquer país hoje pensa, segurança, o que a gente quer para o nosso país em termos de segurança? O que a gente quer para o nosso país em termos de educação? E entra nessa questão da discussão da segurança pública. Nós tivemos o decreto 667 em 69, que dividiu as atribuições, Polícia Civil para um lado, Polícia Militar para outro. Né, assim, foi certo ou foi errado, era um contexto histórico à época, tinha um contexto cultural à época, e hoje nós temos uma realidade diferente. Então, hoje isso é muito discutido. Eu acho que essa discussão tem que partir, fusão, juntar, como o doutor Zé Armando falou e conhece muito bem. De repente, são culturas diferentes, são filosofias diferentes. Mas nós temos que perseguir, por exemplo, uma ideia do ciclo completo de polícia, que acontece em outros países. Em Portugal, por exemplo, uma polícia que é militar, que é a Guarda Nacional Republicana, ela faz o policiamento e cuida de tudo em cidades até 10 mil habitantes, e mais de 10 mil habitantes a Polícia de Segurança Pública. E assim ou por matéria, ou por quantitativo da população, é a maioria lugar do mundo. O certo é que essa discussão tem que permear o seguinte: começou lá aprendendo, leva até a última providência, que é encaminhar para o Ministério Público. Então, isso eu acho que é a diferença. Então, hoje nós estamos discutindo isso no Brasil já. Ciclo completo de polícia. As coisas ficariam bem mais eficientes. Né? Bem mais, não é que não seja eficiente, mas eu acho que daria um dinamismo e assim, uma sequência lógica de atos. A Polícia Militar pegou, leva até o Ministério Público. O que vocês vão fazer? Não sei, cidades menores? Não, crime de droga, crime de sequestro, Polícia Civil. Os outros crimes de menor potencial ofensivo, Polícia Militar. Essa é a discussão que tem que ser feita no país. Né? Agora, misturar militar com Polícia Civil, valores diferentes, estatutos diferentes, isso não vai ser simples. Mas a questão do ciclo, de ter uma matéria comum para uma polícia e para outra, respeitando uma outra, a Guarda Municipal fazendo esse trabalho que já é constitucionalmente prevista, de fazer esse trabalho no município, de bens públicos, de fazer um trabalho de polícia comunitária, na essência, que pode ser o diferencial da Guarda, ela pode ganhar muito com isso. Então, assim, tudo isso é muito sedutor, muito brilhante, e realmente a gente faria uma discussão muito mais abrangente sobre isso. E a discussão, a gente continua no próximo bloco. A gente já volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Isabela, agora a situação está um pouco melhor no Espírito Santo, mas como que fica a vida agora depois que essas pessoas, a população do estado passou por isso tudo? Quando a gente, isso é muito comum até para nós que não estamos lá, a gente vê na televisão, nas mídias, muitas situações de violência como a do Espírito Santo. Quando a gente vê isso na televisão, ela é uma situação subjetiva, é uma violência subjetiva. Né? A partir do momento que as pessoas passam a vivenciar isso sai da fantasia e passa a ser uma violência real. Então, por exemplo, eu sei que a linha vermelha no Rio de Janeiro é violenta, mas eu não estou lá. Né? A partir do momento que eu vivo uma situação, que esse indivíduo ele passa por uma situação de violência, isso pode impactar subjetivamente nele. Aí surgem os transtornos. Transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, as depressões, transtorno de humor, né? Então, aí pode impactar de diversas formas. Como vão surgir isso, né? Por que o indivíduo pode surgir um transtorno desse e outro não? Pelas questões individuais, pela subjetividade de cada um, pelas vivências, pelo momento que ele estava passando, né? Mas aí vai desencadear nessas situações. Uma coisa muito interessante que você falou aí é a imagem do local, né? Do estado agora. Nós sabemos que os mineiros são frequentadores das praias, né? Meu sonho de consumo era aposentar e ir para Guarapari. Agora Pois é, você já colocou uma coisa que é muito interessante. Para o local também, né, como imagem do estado, a questão do turismo também ela vai começar a pegar. Né? Porque agora, mesmo voltando, até que você se adapte de novo, que voltou à normalidade, vamos dizer assim, você demanda um tempo para a pessoa aceitar que é a sensação de segurança ou de insegurança. A sensação de segurança. Então, até economicamente, o Estado, que depende da receita do turismo também, ele vai passar por uma questão também de aperto, de receita, no que se refere a isso. Né? E isso se torna patológico, gente, à medida em que esses sintomas, eles afetam a vida do indivíduo, porque ter um abalo psicológico numa situação dessa é completamente normal. Né? Isso é o natural.
Quando essa situação ela perdura por um tempo maior e isso começa a afetar, a psiquiatria até fala num prazo, eu não gosto muito desses prazos não, mas fala que quando essa patologia ela surge dentro de 6 meses e ela perdura por mais de um mês, né, que aí a gente pensa aproximado, ou seja, quando isso começa a afetar a vida laborativa desse sujeito, as relações dele, a vida pessoal, a vida profissional, isso se torna um problema. Né, surgindo os transtornos de ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático, ele não é muito difundido ainda, porque as pessoas pensam exatamente que isso é natural. É natural ela ficar com medo e não sair mais de casa, né, numa situação dessa, mas não é, isso se torna uma patologia. Por outro lado, as pessoas também que não desenvolvem esses transtornos, elas começam a ficar mais atentas também, né? Evitar certos lugares à noite, ter algumas outras condutas de segurança. Aqui, programa ao vivo tem umas vantagens. Eu vou colocar aqui para o doutor Zé Armando uma provocação. Vamos instalar esse Conselho Municipal de Segurança Pública? Eu acho que a cidade, ela com pessoas do porte do Coronel Nocelli e tantos outros coronéis que passaram pela PM, estão na reserva, estão lá na ativa, a Polícia Civil com o seu quadro maravilhoso, a Guarda Municipal, né, o Exército, temos lá o General Leite, que é um cidadão de Juiz de Fora. Mas o Ministério Público tem que participar, o Judiciário, enfim, né, se a gente for citar nomes aqui, a gente pode até incorrer e talvez faltar algum nome. Mas por que a gente não instala esse conselho? Eu acho que o CONDEMA, por exemplo, é um grande exemplo, que é o Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente. Enfim, uma provocação, doutor Zé. Não, professor, muito bem colocado e já eu vou lhe responder, já está criado. Nós já criamos já o decreto de criação e eu quero instalar esse ano, no primeiro semestre, da seguinte forma: nós vamos fazer uma grande semana em Juiz de Fora de segurança pública. E a instalação do conceito do Conselho de Segurança Pública vai ser exatamente na inauguração deste congresso. Nós queremos fazer um congresso envolvendo vários municípios, vários estados. Setores da mídia também. Setores da mídia, a mídia toda será convidada. Nós vamos fazer no Teatro Central, possivelmente, uma grande instalação do Conselho de Segurança, uma instalação dessa semana, e o primeiro ato inaugural deste congresso nosso será a instalação do Conselho de Segurança. Está sendo planejado cuidadosamente pela Secretaria de Segurança. Nós temos carnaval agora este mês, talvez março dê para organizar isso, para abril, mais ou menos, nós estamos instalando. Eu concordo plenamente que já está atrasada essa instalação. Né? Foi agora no governo do prefeito Bruno que nós conseguimos soerguer essa ideia e conseguimos fazer a criação do conselho. Já está criado, os partícipes vão ser convidados agora, de cada instituição, indicar o seu representante, a não ser aquelas instituições que já têm o representante natural. PM, por exemplo, tem que ser o comandante da região, não tem o que indicar. Né? Ele pode até vir a ser substituído eventualmente, quando ele não puder, mas ele é o representante. Agora o Ministério Público tem que indicar um promotor, o Judiciário tem que indicar um juiz. Nós vamos facultar as instituições participantes que indiquem os seus representantes. E se Deus quiser, com certeza antes do primeiro semestre, teremos aqui na cidade um grande congresso envolvendo palestras de pessoas de profundo conhecimento sobre segurança pública, palestrantes do judiciário, da polícia, da sociedade. Nós vamos fazer um grande congresso, se Deus quiser. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu gostaria de agradecer a todos vocês a participação pela nossa conversa, que foi esclarecedora, ela foi muito proveitosa, e já deixo um convite para vocês todos voltarem ao nosso programa. Eu também agradeço muito a você que está em casa e que acompanhou o nosso programa de hoje. A mesa de debates volta amanhã, às 11 da manhã, ao vivo, aqui pela TVE Juiz de Fora. Segunda-feira, no caso, amanhã é sábado, né? Amanhã é dia de descanso. E também lembrando que você assiste a reprise do nosso programa hoje, às 6 horas da noite. Muito obrigado pela companhia, bom fim de semana e até segunda-feira.